como a meditação, ela me fez muito bem, ela me tirou da depressão, né? Na época, assim. Claro que eu tive recaídas, fui tendo recaídas durante muitos anos seguidos. Momentos difíceis, né? Tinha uma questão também que eu fui descobrir 20 anos depois, que eu tenho uma intolerância alérgica a glúten. Então, o meu organismo inteiro ele fica constantemente combatendo qualquer glúten que entra no meu corpo, e isso desgasta a minha energia. Então, eu lembro que eu sempre estava cansado. Depois que eu resolvi a coisa do glúten, é assim que as pessoas vivem com energia? Então, minha própria Como que é depressão, às isso, vezes, né? tem uma questão com relação ao combate ao glúten, Sim. né? Olha que interessante. Isso é muito importante as pessoas verem. Hoje, no trabalho do Kindness, por exemplo, a gente vai fazer uma anamnese com as pessoas e vai perguntar também como é que está o teu sistema hormonal, né? Como é que está na tua alimentação, porque isso tudo pode influenciar também em questões emocionais e até mesmo depressivas ou de ansiedade, né? Enfim, eu tive recaídas e continuei tendo, mas a meditação me tirou daquela continuidade depressiva e me deu sentido. Então, o budismo Legal. também, o olhar para os acontecimentos que estavam acontecendo na minha vida, eu entendi através da psicologia budista. Eu disse, nossa, é isso que está acontecendo comigo. E, claro, quando a gente começa a entender melhor o que está acontecendo com a gente fica mais seguro, né? É Claro. isso? Então, se é isso, como é que eu lido com isso? Já é um passo dado, né? Sim. E aí eu saí da depressão e tomei a meditação como algo de interesse central na minha vida. E aí eu conheci a meditação com 15 anos, né? E no Centro de Estudos Budistas, na época, quem coordenava era o professor Alfredo Avellini, que era um professor de física da URGS e de filosofia da mente, enfim, ele tinha todo um trabalho nessa área acadêmica também, e de estudo da meditação, né? Iniciou pelo budismo Zen, na época, e quando eu conheci, ele tinha conhecido já um mestre tibetano, né? E estava nessa transição do budismo Zen para o budismo tibetano, e aí ele me apresentou o mestre dele, né? E que era Chagdud Rinpoche. Aí foi muito curioso, porque eu cresci vendo o filme do Karate Kid, né? Tinha o mestre Miyagi lá. Eu queria ser o Daniel San, né? E Quem aí... não queria? Pois é. Eu disse, cara, eu fiz karatê, eu fazia artes marciais, até pouco tempo eu ainda estava conectado com artes marciais, eu acho muito legal, assim, aqui meu filho faz Aikido do lado de casa, né, então tem essa conexão, assim, e aí eu vi os filmes do Karate Kid e me emocionava, eu disse, nossa, treinar a mente através de uma arte, né, isso me chamava muita atenção. E aí, quando eu conheci o Chagdud Rinpoche, ele era o mestre Miyagi. Ele era muito parecido, era baixinho, barbudinho, cabelinho, barbinha branca e tal, aquele cabelinho ralinho na cabeça, assim, andava que nem o mestre Miyagi. Nossa. E eu olhei assim, cara, aí achei o mestre Miyagi, né? E aí eu me tornei aluno dele, e aí comecei a fazer retiros, e fiz muitos retiros com ele. Fui viver no centro. Posteriormente, o professor Alfredo Avellini, ele treinando com o Thiago Rinpoche, ele também foi ordenado um lama, que é um mestre de meditação, professor de meditação, né? E aí, quando ele foi ordenado um lama, ele criou uma comunidade aqui em Viamão, né? E um grupo de pessoas, incluindo minha mãe, né? Minha mãe não fazia pouco meditação, mas ela viu que eu estava lavando os pratos em casa, estava arrumando o quarto, aquilo estava funcionando, né? Então ela queria me apoiar, assim. A meditação estava funcionando já. Estava funcionando, né? Eu estava operando de uma forma diferente já no meu dia. Claro, é E fantástico. A aí, meditação faz isso na vida da gente, né? e aí aconteceu de surgir esse convite para um grupo de pessoas adquirir uma terra e fazer uma comunidade. Minha mãe fez parte, né? Querendo me apoiar, fez parte, comprou um terreninho aqui para fazer essa comunidade, junto com mais ou menos, na época, era 24 pessoas, 25 pessoas, mais ou menos. E aí, com 16 anos, eu vim morar aqui, né, em Viamão, nessa comunidade onde eu vivo até hoje, apesar de ter vivido em outros lugares nesse meio tempo, eu vivo até hoje aqui. Aí dos meus 16 aos meus 22 anos de idade, mais ou menos, né, mais um setênio, né, de 21, Pois fechou é. com 22, eu fui para a Índia. Por quê? Sim. Porque quando eu terminei o ensino médio, o que eu vou fazer agora? Né? Aí eu disse, filosofia, mas era muito, muito racional aquilo para mim naquela época, assim, né? Psicologia me chamou a atenção,
né, mas, cara, o que mais me chamava atenção era o estudo da meditação, né, eu Uhum, queria dedicar meu tempo para isso, estudar mesmo os livros, né, estudar a tradição pela qual eu estava seguindo. E uhum. aí a minha mãe, ela conheceu um tibetano aqui, que veio para o Brasil, que era professor de língua tibetana. E ele acabou dando em cima dela e eles acabaram namorando, né. Aí eu comecei a entrar em contato com a cultura tibetana, eles faziam lá ele vivia lá em casa, fazia umas pimenta, né, a gente começou a comer pimenta lá em casa, pimentas, né, da Índia, né, aquela do jeito que Aham. eles faziam lá no norte da Índia. E aí ele me disse: "Eu estudei numa universidade de filosofia budista e me formei", achou ele tinha o título de Shastri, que é como se fosse a Uhum, graduação em filosofia budista. E eu perguntei sempre: "Como é que faz? Se eu quisesse fazer, eu posso fazer?" "Pode", né, você pode tanto fazer, eh, lá como um laico, vivendo uhum, fora da universidade monástica e fazer o curso, né, as aulas e tudo, como se você quisesse seguir como um monge, viver junto, e aí o próprio mosteiro patrocina a tua vida e teus estudos, você uhum. também pode, né. E aí eu comecei a olhar um pouquinho para essa como é que é o estilo de vida monástico, e eu percebi que nossa, o foco inteiro vai para isso. Porque tu não tem que fazer mais nada, te preocupar com mais nada. Sim. O Uhum, foco uhum, inteiro vai para o estudo, para meditação. Aí eu disse: "Cara, era isso que eu estava buscando". Agora surgiu um meio, um estilo de vida que vai proporcionar que eu faça isso. uhum. Apesar de que, quando eu iniciei na meditação, eu buscava mais saúde, né, eu não buscava uma religião. E o budismo me deu saúde. Então eu continuava nessa Legal. perspectiva de não, eu não precisava de uma, eu não sentia falta de religião na época. Uhum. A meditação se apresentou como uma grande possibilidade de eu viver com mais qualidade, viver Sim. melhor e com perspectiva, com sentido na vida. Então essa era a Uhum. linha que eu queria seguir e eu queria me dedicar a isso.